Muito bem, amigos, vamos ao estudo da lição número 10, a lição que fala sobre os últimos dias, ou profecia sobre o tempo do fim. Escreveu Richard Cecil, ele escreveu o seguinte: nós tratamos as coisas presentes e sensíveis como realidades, e as futuras e as coisas eternas como se fossem fábulas. Deveríamos inverter a ordem das coisas e fazermos exatamente o inverso. O verso da ordem da semana está em Marcos capítulo 12, versos 26 e 27, Jesus dizendo: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos, que ajuntará os seus escolhidos de uma até a outra extremidade da terra, onde eles pudessem estar para serem salvos. Jesus Cristo foi muito enfático falando sobre o tempo do fim. Um profeta como nenhum outro, o profeta que inspirou os profetas. Então, Jesus falou uma previsão dos últimos dias. Os discípulos quiseram saber. E muitas vezes as pessoas pecam por causa da ignorância. O presidente de uma empresa estava na frente de uma máquina que picotava documentos. Ele apertou uns botões e não sabia fazer a máquina funcionar. Um executivo da empresa passou e disse: boa noite, presidente. Disse: boa noite, escuta, você sabe mexer nessa máquina? O rapaz disse: sei, é que minha secretária já saiu e eu preciso fazer alguma coisa com esse documento. O rapaz disse: tudo bem, não tem problema. Pegou, apertou a máquina, o botão, a máquina fez um barulho, ele pegou o documento, colocou dentro da máquina e transformou o documento em milhares de pedacinhos. O dono da empresa disse: eu preciso de 2 cópias. Quando é que vai sair? O moço ficou espantado, arregalou o olho e disse: o senhor precisa de quê? De 2 cópias. Não é uma copiadora isso aqui? Não, isso aqui é uma picotadora. Acabou com o seu documento. O dono da empresa ficou muito nervoso com o rapaz. Muitas vezes as pessoas se aproximaram de Jesus com a intenção de fazê-lo assim se constranger. E a ignorância das pessoas era muito grande. Por isso Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. O apóstolo Paulo aconselhou que os cristãos devem assim sair da ignorância e despertar do sono. Ele disse: já é hora de vocês despertarem do sono. Já é hora de vocês conhecer o tempo. Ele escreveu: e digo a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima de nós do que quando no princípio cremos. Jesus, quando preparou os discípulos, disse para eles: olha, vão acontecer muitas coisas. Esse templo vai cair, esse templo não vai subsistir. As coisas vão acontecer, muitas coisas horríveis. O amor vai se esfriar, falsos profetas virão. E Jesus começou a delinear toda uma série de acontecimentos. Mas ele quis dizer com isso que os discípulos deviam estar sempre atentos, despertos, nunca adormecendo. Existe uma doença chamada doença do sono. É transmitida pela mosca de tsetse. Ela acaba com o ânimo da pessoa porque vai esgotando, vai matando os glóbulos brancos, vai matando as vitaminas do corpo. E o vírus que essa mosca transmite vai levando a pessoa para uma letargia, para uma espécie de sonolência. Por isso é chamada doença do sono. Na África, muitas pessoas foram acometidas desse mal. E havia uma moça chamada Berit. Berit conheceu Jesus e ficou muito assim chateada quando ela viu milhares de pessoas, mulheres e crianças morrendo sem o conhecimento de Cristo. Ela disse: eu vou ensinar essas pessoas nas aldeias. Ela passou muitos meses ensinando as pessoas até que ela mesma contraiu a doença do sono. Foi levada para um hospital. E nos últimos dias dela, ela não parou ensinando as pessoas até que sua voz silenciou ali dentro daquele hospital. Mas ela dizia: precisamos fazer as pessoas despertar do sono espiritual. Esse não pode nos vencer até que Cristo volte. E sua voz silenciou para sempre até Jesus voltar. Por isso, precisamos estar alerta sobre aquilo que Jesus falou sobre os últimos dias, os acontecimentos finais. O evangelista Marcos, no capítulo 12 e 13, mencionou algumas lições que nos ajudarão no preparo espiritual para os últimos dias. Aquela pessoa que for inteligente e sábia vai ver que as coisas que estão acontecendo neste mundo são sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Foram registradas também por Mateus no capítulo 24 e Lucas no capítulo 21. Foi feito previsões a respeito da queda de Jerusalém e coisas no mundo natural que também irão acontecer, no mundo religioso e no mundo político. Ellen White escreveu na página de Deserto das Nações, página 636, a crise aproxima-se de uma forma furtiva e gradualmente de nós. Os homens ainda comem, bebem, plantam, edificam, casam e dão-se em casamento. Os homens se empurram uns aos outros, contendem pelas mais diversas posições.
os amantes do prazer, se aglomeram nos teatros, nos cinemas, nas corridas de cavalo, nos antros de jogo. São dominados pelo maior excitamento deste mundo. Todavia, o tempo da graça aproxima-se gradualmente do fim. E todo o caso estará para ser eternamente decidido. Satanás sabe e vê que o tempo é curto. Tem posto em operação todas as suas forças, a fim de que os homens sejam enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados até que o dia da graça haja findado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Então, Deus tem um plano para a nossa vida. Não podemos ficar dormindo quando o tempo do fim se aproxima. Os ensinos de Jesus geralmente eram assim feitos, na maioria, por perguntas que os discípulos faziam, que pessoas faziam. Ele aproveitava, em sua resposta, ele ensinava as pessoas, principalmente sobre o tempo do fim. Senhor, o que acontecerá na tua vinda e do fim do mundo? Foi uma pergunta, e Jesus começou então a dizer. Geralmente, os discípulos não entendiam completamente algumas das lições que Cristo assim passava para eles, e questionavam Jesus com a intenção de entender melhor as verdades que ajudariam a experiência cristã. E Jesus ensinava com toda a paciência, falando do futuro e falando das coisas que iriam acontecer naquele presente e no futuro próximo. Com isso, instruiu os seus pupilos a respeito daquela época e também para os discípulos do futuro, nos dias de hoje, sobre os acontecimentos do tempo do fim. Havia um relógio numa loja que as pessoas não sabiam o quanto esse relógio norteava a vida dela. Um dia o relógio parou, 15 para as 7. E as pessoas se atrasaram para a escola, as crianças se atrasaram para a escola, os operários se atrasaram para a fábrica, passaram e viram que ainda tinha 15 minutos de tempo sobrando. Foram para a padaria, tomaram o seu café da manhã. As crianças passaram brincando, olharam o relógio, ainda faltam 15 minutos, e foram brincando e chegaram atrasados na escola. Algumas pessoas tinham compromisso para pegar, por exemplo, um trem, mas faltavam 15 minutos para o trem partir. Na verdade, o relógio estava parado e as pessoas perderam o trem. Foi aí que descobriram o quanto aquele relógio norteava a vida delas. Deus tem outro relógio, é o relógio profético. Esse não para, esse não atrasa, continua em execução. Deus nos abençoe. Que essa semana possamos olhar os ensinos de Jesus, falando sobre o tempo do fim, e vamos então aprender de forma maravilhosa como podemos ficar alertas para que não sejamos pegos de surpresa. Deus abençoe a todos, tenham todos uma semana feliz na presença do Senhor.